Caros irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Alegrem-se na esperança, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Romanos 12, 12. Muito bem, vamos então perseverar na oração. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. Nós te damos graças, Senhor Deus, por esse dia, pelos teus cuidados que nos alcançaram de forma graciosa, bondosa, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pelos teus atributos que nos alcançam todos os dias, cuidando dos detalhes da nossa existência, da nossa vida. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado por essa noite, pelo recurso que temos para nos encontrarmos nesse tempo de distanciamento. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que esse tempo seja abreviado, Pai. Que logo possamos estar juntos nas quartas-feiras para orarmos uns pelos outros, para intercedermos, para apresentarmos juntos a nossa gratidão. Pai, nós te pedimos que nessa noite, pela reflexão da tua palavra, a nossa vida seja edificada, a anunciação do Evangelho seja também feita e que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Orações da prisão. O apóstolo Paulo tinha uma convicção muito grande da sua missão. E por causa dela, por ser um anunciador do Evangelho de Cristo, ele foi preso algumas vezes. E quando estava na prisão, escreveu cartas, e nestas cartas ele colocou as suas orações por seus irmãos endereçados. E ele expõe nas suas orações as bênçãos que ele desejava aos seus irmãos, ou as bênçãos que ele queria que esses irmãos experimentassem. E duas ênfases ele dava nessas orações, para que eles tivessem uma percepção espiritual da sua existência, uma percepção espiritual do mundo e também um caráter cristão amadurecido. Paulo não pede a Deus que dê aos seus irmãos algo que eles não tivessem, mas ele orava a Deus para que o Pai revelasse àqueles irmãos, àqueles seus endereçados, o que eles já tinham em Cristo Jesus. Em sua oração registrada em Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23, Paulo expõe a seus leitores o desejo de que eles entendessem a grandeza a grande riqueza que eles já tinham em Cristo. Então, primeiramente, ele pede que eles conhecessem a Deus, que eles conheçam a Deus. E essa oração, ela se estende a nós. Esse pedido, ele cabe a nós também, que nós conheçamos a Deus. O crente precisa conhecer Deus, precisa crescer em conhecimento de Deus. E conhecer Deus pessoalmente é sinônimo de salvação. E a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, em segundo lugar, Paulo pede aos seus leitores que conheçam o chamado de Deus, que conheçam, que entendam que nesse chamado existe uma esperança embutida nele. Verso 18 nos diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. A esperança do seu chamamento. A palavra chamado é um vocábulo importante na terminologia cristã, no vocabulário cristão.
A palavra igreja, por exemplo, é a combinação de dois outros vocábulos gregos que traduzidos significam chamados para fora. A eclesia. A eclesia é o corpo, é a comunidade chamada para fora, que forma a eclesia. Os que são chamados para fora formam a eclesia. O propósito, o próprio apóstolo Paulo sempre testificou que Deus o chamou por sua graça. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Aprove a Jesus fazer isso, Gálatas 1,15. Ele também afirmou a Timóteo que aquele que crê tem um chamado santo, tem uma convocação santa para a esperança. Ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, em Pedro, nós somos ensinados que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Deus nos chamou por sua graça, e não por algum mérito que pudéssemos ter. Paulo quer então que compreendamos a esperança que podemos ter por causa desse chamado, por causa desse nosso chamado. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, Efésios 1,18 são os termos que ele usa ali. E no capítulo 4, verso 4, ele diz assim, há um corpo, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Então, o chamado que temos em Cristo nos dá a esperança de um futuro maravilhoso, um futuro prazeroso na presença plena de Deus. É bom aqui lembrarmos também que a palavra esperança na Bíblia não significa somente uma possibilidade. Vamos pensar assim, eu espero que meu candidato seja eleito na próxima eleição, no próximo pleito. Eu espero que meu time de futebol seja o primeiro lugar no próximo campeonato. São duas ideias, são duas questões de esperança que denotam uma possibilidade, algo que pode acontecer, pode não acontecer. Não é essa a esperança para a qual Deus nos chamou. Não é esse o sentido da palavra esperança que Paulo usa, que a Bíblia usa, quando se refere àquilo que nós temos em Cristo através do nosso chamado. Não é só uma possibilidade, mas é uma certeza de futuro. A palavra esperança na Bíblia significa certeza de futuro. A nossa esperança é de que Cristo volte e leve a sua igreja. Como está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele conversa com aqueles irmãos, com os seus endereçados, com aquela igreja, sobre as coisas que haveriam de acontecer, sobre a volta de Jesus Cristo. Quando estávamos perdidos, sem Deus nesse mundo, nós estávamos sem esperança. Efésios 2,12. Mas uma vez salvos em Cristo, nele nós temos certeza desse futuro glorioso na presença do Senhor. Lá em 1 Pedro nós temos assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3.
Essa esperança, ela nos encoraja a cada dia, ela nos fortalece, ela nos motiva a crescermos, a irmos de encontro à fé, de encontro à nossa confiança em Deus. Pensando na cidade de Éfeso, ela era uma próspera cidade, rica, imponente, lá no primeiro século, primeiro, segundo, terceiro séculos. Lá estava o pomposo templo da deusa Diana dos Efésios. Todos ali se orgulhavam da riqueza daquela cidade. Mas tudo não passou de vaidade. Hoje, aquela cidade não existe mais. É só um sítio arqueológico, onde os turistas apreciam suas ruínas e imaginam como as pessoas viviam ali naqueles anos ou nos poucos anos de glamour e riqueza daquela cidade. Mas todo o seu esplendor, o seu glamour se foram. No século III depois de Cristo, os godos, o povo bárbaro que veio do norte, que entrou no Império Romano, eles destruíram a cidade e toda a sua riqueza, toda a sua pompa. Mas uma coisa é certa: os cristãos que estavam ali, que habitavam aquela cidade, hoje habitam a cidade eterna, a Nova Jerusalém, e desfrutam de uma riqueza muito maior e muito mais grandiosa. Desfrutam da glória de Deus, desfrutam da presença de Deus, desfrutam do novo céu, de uma nova terra, desfrutam da gloriosa presença de Deus, que era a esperança deles naquela época. Então, a esperança que pertence ao nosso chamamento não é uma simples possibilidade, é um potencial, é uma revelação, é uma certeza de futuro. É um potencial, uma força que nos movimenta e nos encoraja para algumas virtudes cristãs, por exemplo. Uma delas é a pureza. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele, todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Também ela nos leva à obediência. Obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:3, 13:17. Essa esperança que nos motiva à obediência. E também ela nos leva à confiança. Lucas capítulo 12, versos de 42 a 48, nós temos ali um texto que faz essa relação entre a nossa esperança e a confiança que temos em Cristo. Você é chamado para a esperança. Não deixe de dar atenção devida ao seu chamado e se movimentar em direção a Deus pela esperança que foi plantada no teu coração pela graça de Jesus. Os dias podem ser maus, os planos podem não ser muito de acordo com as nossas vontades, com as nossas expectativas, mas não se esqueça, há uma viva esperança, a esperança de uma riqueza incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Diz o texto assim, de 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Na sua oração, na sequência dela, Paulo pede que conheçamos a riqueza de Deus. Na próxima semana, então, nós vamos pensar nesse outro pedido de Paulo e também que conheçamos o pedido de Deus. Fique na esperança, na graça,
na paz do Senhor Jesus Cristo. Não perca de vista o teu chamado e a esperança que está embutida nele. Uma boa noite, que o Senhor te abençoe.